Maravilhosas, música de Mulheres Maravilhosas. Vai com a Amy Winehouse, que diz assim, ó. All I ever been to you is the darkness now we know, and this regret I got accustomed to. Once it was alright when we were at our height, waiting for you in a hotel at night. And I had made my match every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't know nothing to me. I'd walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes day, but I'm going. And in your way, in this bloodshed, my tears right on the own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many better things at hand? We could have never had it all. We should have faced the wall. So this is a death that I'm going through. Even if I stop loving you, perspective push it through. Be the next man's other woman soon. Should I be myself again? Should I be my own best friend? Oh, fuck myself in the head with a stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes a day, but I'm going. And in your way, in this bullshit, my tears right on their own. So we are history, a shadow covers me, the sky is above the place. He walks away, the sun goes down, takes a day that I'm going, and you're away, it's bullshit, my tears right on their own. Perdão, aí entrou a guinho na garganta com o vento, que estou aqui fora. Peço desculpas. Que delícia. Tudo bem. Escolhi uma música agora da Nina Simone. Ah, Nina Simone, que legal. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I am feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Lost among the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I am feeling good. I'm feeling so good. Butterflies out in the sun, you know how I feel. Dragonflies all having fun, you know how I feel. Sleep in peace when day's done, that's what I mean. And this old world brings a new world, and a bold world for me, and I'm
feeling good. I am feeling so good. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of that pine, you know how I feel. Freedom is mine, and I know how it feels. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling so good. I'm feeling so good. Ai, que delícia! Obrigada, Jazz. Essa é a Jazz Condado, pessoal. Ela tá cantando na maioria das nossas rodas de conversas. Obrigada, Jazz, por nos presentear com essa música tão Obrigada boa. eu por ser parte. Vou ficar por aqui ouvindo vocês. Tá ótimo, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer a presença de vocês, especialmente aqui da Andresa, da Vera e da Paula. Hoje é o segundo dia da Semana Estia. Eu quero agradecer a cada um que está participando e que acreditou nesse sonho, na realização desse sonho. Somos mais de 75 facilitadores e alguns patrocinadores e apoiadores que eu também quero agradecer. A Melo Odontologia Integrada, que patrocinou esse evento, o Estúdio Anacan, que inclusive vocês todos vão ganhar uma semana de aula online gratuita para dança, a Sodexo, o Espaço Eureka, um espaço bem bacana de reuniões, o Draft, Capitalismo Consciente, Prosa Coach, Instituto Anga, Instituto Integral Brasil, Grupo Brilliance Academy, Mulheres Despertas, Trampos.com, XI, Instituto Evoluir, VRS, Colabsou e a BPW. Obrigada aqui por vocês nos apoiarem para a divulgação desse evento. E meu nome é Luciana Sato, eu sou fundadora da Rede Estia. Para quem não conhece, é uma rede que começou no Facebook e que tem como objetivo, o propósito, fortalecer a essência de cada uma de nós por meio do acolhimento em rede. A Estia é uma deusa grega e ela é representada por uma lareira redonda, fogo aceso, aquele lugar onde a gente convive, a gente conversa e consegue se olhar olhos nos olhos. Então, um convite para hoje é para que vocês se aqueçam ao redor dessa lareira com a gente. E o tema dessa roda é muito especial, é a nutrição, mas não é a nutrição só ligada aos alimentos, e sim a nossa alma. A Andresa, a Vera e a Paula contarão para vocês as iniciativas que elas estão envolvidas e como a gente pode ampliar o nosso olhar sobre o cuidar e o nutrir. Então, começando a apresentar aqui as nossas queridas facilitadoras. A Andresa, ela tem MBA em Vendas e Marketing, bacharelado em Publicidade e Propaganda. Desenvolveu uma sólida carreira ascendente em 20 anos de marketing, mobile advertising, novos negócios, mídias digitais e inovação em empresas de renome, como Electrolux, Telefônica Vivo e Natura. Mas a carreira corporativa não era suficiente para a Andresa. E aí ela é filha da Vera e do Ranulfo, surdos desde nascença, sempre buscou algum projeto que fizesse sentido, mas não queria retratar a realidade da deficiência de forma polarizada, como ocorre na mídia, em sua maioria, ou uma história quase irreal de superação ou tragédia grega. Os surdos são como qualquer outra pessoa. Trabalham, têm vida amorosa, social, dirigem, constituem família, viajam, consomem, usam a internet, estão sempre com o smartphone a tiracolo. Muito próxima da comunidade, ela é a idealizadora do projeto Cozinhando em Libras, que vocês vão conhecer logo mais, que retrata com cultura, educação e entretenimento o interesse real de grande parte da comunidade surda, composta por mais de 10 milhões de pessoas, a culinária. A Vera, ela é apresentadora, é uma mulher como outra qualquer, e isso é o que faz diferente. O fato de levar a vida com leveza,
leveza, com alegria, com garra e nem se lembrar que é surda. Vera tem 67 anos, é casada, tem 2 filhos e 3 netos. Ficou completamente surda quando bebê, em decorrência do sarampo, mas isso nunca a impediu de ter uma vida absolutamente normal. Ela estudou em escolas especializadas, trabalhou em diversas atividades, sendo os últimos 20 anos como professora de Libras. Ela está casada há mais de 40 anos com o Ranulfo, também surdo, tem muitos amigos e uma vida social super agitada. Ela dirige, faz compras, é heavy user de internet e das redes sociais e há aproximadamente 5 anos passou a se dedicar a outra paixão, a cozinha. A Paula é médica pediatra, nutróloga e mãe de Júlia e Bernardo. Há 27 anos ela decidiu combater a desnutrição infanto-juvenil em populações em situação de vulnerabilidade social. Graduada e com doutorado pela Escola Paulista de Medicina, onde está até hoje no Departamento de Fisiologia, ela responde pela Gerência Geral Clínica do CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional, ONG com atuação nacional e internacional na área de nutrição infantil. Ela é membro também do Grupo de Estudos Nutrição e Pobreza do Instituto Estudos Avançados da USP. Então, bem-vindas, super obrigada por estarem aqui. E eu vou deixar, então, a palavra com a Andresa, está traduzindo aqui para a Vera, e eu vou deixar aqui a palavra com a Paula. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigada, gratidão de estar aqui com vocês, nessa roda, né, nesse bate-papo. Acho que o desejo é contar um pouco. Eu estou há 20 anos no CREM, né, eu tenho 27 anos de experiência na área de nutrologia, mas a minha história com o CREM ela é um pouco mais curta, mas não tão curta, porque eu tenho muitas lições aprendidas nessa jornada com o CREM, né? E é um pouco esse o desejo de compartilhar com vocês, né? Contando o quanto que esse método do CREM primeiro faz sentido para a minha vida, para depois então fazer sentido para as crianças e as famílias das crianças que a gente encontra nos espaços periféricos de São Paulo e de outras cidades do Brasil, né? O CREM, ele nasceu, né, de uma pergunta, né? Como que essa criança em situação de vulnerabilidade ela pode efetivamente se desenvolver plenamente. E ele desenvolveu um método nesses 30 anos de vida, o CREM completa em 2023, 30 anos de vida, um método centrado na pessoa, né? E a primeira pergunta, né, que a gente tem que fazer quando a gente, então, vai em busca de uma resposta, mas não para uma doença, não para uma situação, mas para aquela pessoa, e que aquela situação não define a pessoa, né? A gente tem que se perguntar quem é essa pessoa. E aí eu tomo a liberdade, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Aqui, esse é o nosso lema no CREM: educar, cuidar e nutrir para a vida. Nenhum processo transformador deixa de passar por um processo educativo, e o processo educativo vem do educare, que é o emergir que existe entre nós, que existe em nós, né? Então, o melhor de nós tem que emergir. Então, nesse conceito de educar é que a gente, então, cuida fazendo companhia e, em última instância, a gente nutre e a gente restabelece a saúde nutricional. Mas a questão da nutrição, inicialmente, ela começa por um percurso de educação, né? E aí, voltando aqui ao nosso método, que é centrado na pessoa, quem é essa pessoa? Essa é a pessoa, né? Ela é constituída de exigências fundamentais, ela é constituída de um desejo de se realizar e ela é constituída de infinitas possibilidades. O ser humano é esse infinito de possibilidades. E agora eu vou fazer um pequeno recorte. Tomei a liberdade de fazer uma brincadeira. Uma vez perguntaram para Rubem Alves por que ele não escrevia romance, por que ele não escrevia novela. E ele disse: olha, eu não sou um homem de vitral, eu sou um homem de mosaicos.
eu vou encontrando cacos e pedrinhas ao longo da minha vida, porque a despeito do vitral ele ter a ideia do todo, o mosaico ele mostra o todo, mas valoriza a parte, valoriza cada caquinho, que é um pedacinho da nossa história. Então eu vou trazer um pouco a minha trajetória do CREM, no CREM, com o CREM, com alguns caquinhos que fazem uma parte importante da vida do CREM, mas também da minha vida, né? Essa é uma fotografia, então, de quem é essa pessoa, né? E nós, por vocação, decidimos trabalhar com a criança. Essa é uma fotografia de uma oficina de texturas e sabores que acontece no CREM. Porque as crianças desnutridas, elas vêm com um repertório do paladar muito reduzido. A despeito delas nascerem com uma impossibilidade, né, um infinito de possibilidades, elas efetivamente elas chegam no centro de recuperação com um repertório do paladar muito reduzido. É o que a gente chama de uma monotonia alimentar ou de uma neofobia alimentar, ou seja, ela recusa o novo. Mas ela foi feita para o novo. A criança ela foi feita para explorar o novo. Ela é o ser mais curioso que existe, né? Mas é o melhor cientista que a gente pode ter no planeta é uma criança na primeira infância, devido à sua curiosidade. E essa oficina foi fruto da observação de uma querida amiga do CREM, que, olhando para uma criança que estava abrigada, né? Uma criança que está abrigada sofre muitas restrições, né? Ela não conseguia chegar perto da comida, de forma que ela ficava extremamente irritada, ela ficava extremamente violenta com ela mesma, se arranhava, e a nutricionista, minha querida amiga Juliana Calia, ela colocava o prato e a criança, com a colher, e a criança se afastava. De forma que ela foi experimentando outros espaços, foi deixando a criança colocar a mão no alimento, se sujar com o alimento, se for o caso, jogar o alimento, né? E nessa observação de como a criança ia interagindo, ela foi percebendo que foi aumentando o sensório dessa criança que vinha de uma situação extremamente estressante. Então, essa foto, ela traz a necessidade da gente olhar para a pessoa com um olhar muito curioso, independentemente das situações adversas ou do espaço que essa criança vem. Então, eu acho que essa oficina, essa fotografia traz muito, representa muito isso, esse se debruçar sobre o outro e sobre a realidade do outro. A gente só consegue fazer um método centrado na pessoa se a gente efetivamente tem esse olhar curioso e cuidadoso, como o olhar que essa criança tem ao colocar o brócolis na boquinha da coleguinha. Então, é um convite de assumir esse olhar e assumir essa postura, que é o método centrado na pessoa que o CREM aposta nas suas intervenções, né? Mas um outro aspecto importante da metodologia do CREM é que nenhuma criança ou nenhuma pessoa, nenhum ser humano se realiza sozinho. Ele foi feito para um encontro, ele foi feito para um outro. E é nessa relação com o outro que ele cuida e é cuidado, né? Eu acho que essa foto também traz essa potência do cuidar que tem no nosso ofício, né? Então, eu educar, e esse cuidar, ele está em todos os nossos pares, sejam entre as crianças, entre as famílias, entre os profissionais e entre os muitos equipamentos do território, né? E isso, para a gente, é o grande patrimônio e é o grande valor, né? Essa questão do encontro. E aí eu vou para um segundo caquinho, que eu trouxe alguns caquinhos para compartilhar com vocês, tá? O segundo caquinho que eu queria compartilhar é uma poesia, né? Essa é uma poesia muito querida e ela traz para gente a beleza e a potência
da cozinha, que é um espaço onde esses encontros são muito ricos, são muito temperados, são cheirosos, são cheios de memória, né? E que pode proporcionar um espaço de muita intimidade. Então, eu trago para vocês um caquinho da Adélia Prado. É uma mulher fantástica, ela tem uma prosa que conversa muito com esse dia a dia da mulher, né? E eu vou pedir licença para a Adélia e recitar um poema dela. O casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha. Acho que a Paula travou. Juliana, vocês estão ouvindo, gente, ou a Paula travou? A Paula travou, Lu. Travou? Tá mudo. Bom, então eu vou terminar de ler aqui onde ela começou. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ixi, perdi a apresentação. Então, Paula, você travou. Me perdoa. Fica tranquila, se você puder projetar de novo. Eu estava até começando a ler, mas aí caiu a apresentação, tá bom? Opa, foi a internet minha que me traiu, então. Espera aí que a gente faz de novo. Desculpa. Questões de tecnologia. Incontroláveis, fica tranquilo. Incontroláveis, exato, exatamente. Vamos lá. Onde que eu estou aqui? Caiu tudo mesmo. Não. Pronto, eu estou aqui me acertando agora. Pronto, estão me ouvindo? Bom, há mulheres, então esse voltando aqui um pouquinho, né? Esse é o poema da Adélia, que fala justamente dessa beleza do encontro, né? E de como o ordinário pode se tornar extraordinário à medida de que a gente tem clareza de que são os encontros e os relacionamentos que é para isso que a gente nasceu, né? Para isso que a gente tende, né? Então, há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, que pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. E ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar, dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Eu trouxe esse caquinho, né? Esse caco precioso, porque eu acho que esse poema ele conversa muito com essa intimidade que um espaço como a cozinha ele pode dar e como esses relacionamentos eles podem ser fortalecidos no ritual, que é no ritual, por exemplo, de limpar um peixe, de limpar uma verdura, de picar um tempero, de descascar algum alimento, de passar um café, né? E
eu fico me perguntando quantos encontros nós não tivemos, né, nesses espaços, né? Quantos momentos de intimidade na nossa vida a gente já não compartilhou preparando um alimento, né? E tendo essa reverência ao alimento vivo, né? Como o próprio poema traz para gente, né? Então isso para mim ele é muito rico. Ele ajuda a lembrar desses momentos do quão extraordinário pode ser um momento do cotidiano, né? E a Adélia traz isso muito bem na prosa e no verso dela, né? E lembrar que esses relacionamentos são o nosso patrimônio, o CREM aposta muito nisso. Por quê? Porque, ora, a gente trabalha com pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, onde o material parece sempre ser o que carece, não o que tem, mas o que falta. E a gente não parte do que falta, a gente parte do que tem. E o que a gente tem efetivamente de muito precioso são esses relacionamentos. É o que a gente chama de rede primária, né? São essas relações que são baseadas em reciprocidade, né? E que elas contam, então, com amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, de forma que vão montando uma rede, criando fios mais resistentes, conectando pontos, porque é nessa rede que eu sustento e sou sustentada. Então, é a rede do pescador que me ajuda a colher o fruto, é a rede do descanso que me promove repouso quando eu estou estafada, quando eu preciso ser acolhida e abraçada, e quando eu pulo de muito alto, é essa rede que me evita bater e colidir com o chão. Então, é uma rede que me sustenta e que eu sou sustentada. O primeiro espaço de rede do ser humano é a família. Esse é um aspecto importantíssimo da metodologia do CREM. O CREM não apresenta propostas à criança, ele apresenta propostas de companhia à família. Entendendo que a família é o primeiro sujeito educativo. E é nesse espaço onde a pessoa recebe histórias e cria histórias. Então, nesse sentido, a família é um espaço para se valorizar a cultura, a ancestralidade, e toda essa história e toda essa tradição, também uma tradição e uma cultura alimentar, mas também de histórias que vêm carregadas em cada tempero, em cada prato, em cada refeição. Trago mais um caquinho para vocês de um filme, né? De novo eu faço um recortezinho de um filme que se chama A Fonte da Juventude. É um belíssimo filme, vale a pena a gente ver ele na íntegra. E ele foi fruto de um laboratório de inovação social chamado Novos Urbanos, que o CREM teve o prazer e a oportunidade de participar em alguns momentos da construção desse filme, né? Eu peguei justamente a última cena do filme, né? E agora eu faço um recorte faço um preâmbulo para explicar a cena. É um filme que fala de diversidade. É um filme que fala do Brasil e dos seus muitos recursos escondidos e da sua beleza, da sua diversidade cultural e alimentar. Mas tem esse momento que é justamente o momento da Piracaia, que é uma comemoração em família de comunidades do Pará, do norte do país. Piracaia, então, as famílias fazem os seus pratos muito com base no peixe e na mandioca. Tem mais de 40 espécies de mandioca nessa região. Então, a biodiversidade é muito grande. E as famílias vão para a beira da praia nadar, contar histórias e compartilhar uma boa comida.
Então, é esse recortezinho que eu trago para vocês, para a gente ir finalizando, e eu também dar aí o espaço de fala da Andressa, que é também um presente para as Estias, e vocês vão entender por quê, porque é um pedacinho muito querido do filme. Vou passar aqui para vocês. Peraí, eu vou precisar agora, para compartilhar o som, eu vou precisar mudar aqui um pouquinho, só um instante. As muitas tecnologias que a gente vive hoje. Uma das coisas que mais ajuda a boa alimentação é o fortalecimento da rede social das pessoas, quebrando o isolamento. E o ponto de partida para o fortalecimento da rede social, que também vai gerar economia e riqueza, é a família. O Guia Alimentar Brasileiro insiste muito que a família volte a comer junto e que a família volte a ter um momento da refeição em família. Por isso, também para a alimentação vale aquilo que vale para a economia e que vale para a geração de riqueza, que é o fortalecimento da rede social, ou seja, colocar pessoas juntas, se comunicando, se ajudando, colaborando, se enriquecendo e dividindo entre si uma boa comida. Agora, quem ficou com a cuia, quem tiver bebe mais. E quem tiver perto do cuia... Delícia, que lindo, Paula. Queridos, eu queria também fazer uma homenagem a essa mulher que falou no vídeo. Ela é a fundadora do CREM, é a professora doutora Ana Lídia Savaia, a idealizadora, né, a pessoa que iniciou todo o movimento do CREM com a ajuda de queridos amigos, por meio de toda a carreira que ela fez no estudo da malnutrição infanto-juvenil, inclusive fora do país. Então, aí fica duas homenagens a pessoas muito queridas, a você, Lu, e a Rede Estia, com essa fogueira que nutre, e eu acho que é isso, né, essa beleza dessa imagem da Piracaia, né, que é essa tradição, essa cultura que não pode ser perdida, né, e aí eu falo agora da questão da nossa soberania alimentar, a gente não pode deixar essas coisas serem esquecidas, né? E também a professora Ana Lídia Savaia, que foi a fundadora do CREM. E aí fica a pergunta, Andressa, que tradições, que histórias são essas que a dona Vera tem para contar, não é? Porque isso é família, então que rodas são essas que acontecem, né? E aí divertido. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá. Deu certo, né, Lu? Deu sim, Drê. Maravilha, gente. Então, vamos lá. Estou aqui com a dona Vera do meu lado. Eu vou começar falando um pouquinho dessa população de surdos que a gente muitas vezes desconhece por não fazer parte, de não estar no nosso dia a dia. E eu acho que a Paula levanta alguns temas aí muito relevantes, porque a preocupação ao final do dia de uma mãe, de cuidar da sua família, de trazer esse senso, é muito importante, mas cada vez mais existem famílias inteiras de surdos e famílias que são mistas, né? Cada vez mais comum. Então, como é que você promove essa interação que não seja só pelo amor, mas pela afinidade, pela comunicação, né? E aí, ao final do dia, uma das reflexões que a gente teve aqui foi essa. O Cozinhando em Libras por Si, a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, ele traz uma oportunidade de conversa entre as famílias que eu acho muito importante, né? Que se perde. Então, assim, lá em casa a gente sempre teve muito esse hábito de incluir o máximo possível, mas a gente já vai
contar um pouquinho também sobre a nossa visão em relação à inclusão. Então, vamos começar falando quem são esses surdos no Brasil. Então, são 10 milhões, que representa 5% da população. Quando você pensa nas grandes marcas, você consegue citar rapidamente marcas que fazem trabalhos fenomenais para um público de alta renda, por exemplo. O público A gargalhada representa 1%. No entanto, a gente consegue 1% da população brasileira. No entanto, você consegue citar aqui pelo menos 5 marcas em 10 segundos que trabalham fortemente com esse público. Agora, quando você pensa em uma adaptação mínima, que é um plano de celular que não tenha voz, que é sei lá, uma máquina de lavar que toca, que acende uma luz ou que vibra no teu celular quando ela para de funcionar, uma panela de pressão que explica quando ela começa a fazer barulho, as coisas mais óbvias, sabe? Quando a gente está no dia a dia, a gente não pensa nisso. No entanto, a gente está falando de 10 milhões de surdos no Brasil. Estima-se que pelo menos entre 60% e 70% estejam conectados. Apesar da gente ainda ver uma oportunidade assim absurdamente gigantesca, a gente também sabe que, mesmo sem querer, os aplicativos trouxeram um benefício surreal para a comunidade surda. A minha mãe, ela comprou um celular junto com antes de mim até. Ela chegou com o celular em casa, a gente, mas o que você vai fazer com isso? Eu vou mandar mensagem SMS para os meus amigos. Porque imagina que na época que os meus pais namoravam, se você marcava um compromisso para daqui a 15 dias, você não tinha como desmarcar. Olha que bizarro. E é por isso que eles casavam, dava tudo certo. Então, são reflexões que a gente hoje não tem. E aí a gente possibilita, com esse avanço tecnológico, eles podem entrar num Uber sem ter que ficar demorando 2 horas para explicar onde eles querem ir, e ainda o taxista olhar com aquela cara, como quem diz, pô, meu, né? Como se a culpa fosse deles de não estarem sendo claros na comunicação. Então, são tantos exemplos, mas tem os exemplos positivos de dentro de casa também que eu vou contar. Nós morávamos no 10º andar, quando eu era criança, e era uma moda de pular elástico. Olha que beleza! Então, eu ficava pulando elástico, e aí o vizinho dava aquelas vassouradas, e eu lá, fingindo demência, né? Tá tudo certo. Então, assim, o que eu quero? Eu quero fazer com que essas histórias engraçadas, com que essas dificuldades corriqueiras do dia a dia se tornem soluções práticas, soluções inclusivas. E aí, assim, quando a gente fala disso, né, 90% dos surdos brasileiros têm dificuldade em compreender o português. E eu não estou falando de um poema rebuscado como o que a gente acabou de ver ali no Delícia. Eu estou falando de você receber uma carta de banco e não ter a menor ideia do que está acontecendo. De você receber a ata do condomínio do teu prédio e não ter a menor ideia do que está acontecendo. Então, esse tipo de coisa do dia a dia do surdo, ninguém se atenta. E aí, é claro, a gente tem que trazer cada vez mais soluções. A experiência de comunicação dos surdos é extremamente visual. Por outro lado, eles percebem coisas dentro de um ambiente, eles têm uma sensibilidade que, às vezes, você, né, com muito mais... que recebe muito mais estímulo, você não tenha. Por isso, acaba que as empresas dão muitos serviços braçais e, claro, o surdo vê em qualquer oportunidade uma super oportunidade e é raro que ele consiga desenvolver outros skills, outras habilidades, né? Eu acho que falta um pouco de empatia, paciência, enfim, a inclusão propriamente dita. E agora eu vou falar uma coisa que, assim, é um desses jargões, sem qualquer tipo de querer ser politicamente correto, nem nada disso, mas é uma coisa que a gente carrega desde os anos 80, talvez. Todo mundo fala, aquele surdo mudo, aquele surdo mudo. Isso é uma generalização que não existe,
porque raríssimos surdos são mudos. Eles falam, eles têm voz. Só que, obviamente, por eles nunca terem ouvido, a voz, a possibilidade de fala, ela é restrita. Então, novamente, requer muita paciência dos ouvintes para eles se... Eu entendo o que minha mãe está falando de costas a 10 metros de distância. Mas, claro, né, por essa história de convivência, de estar sempre juntos, mas obviamente é uma super exceção. E aí eu quero que a dona Vera se apresente, ela vai contar um pouquinho quem ela é, e como que surgiu a ideia do Cozinhando em Libras. Ó, eu sou a Vera, meu nome é Vera Elaine. Ela está muito feliz, emocionada de estar por aqui, valeu demais. É claro que eu ajudo muito, né? Dou incentivo, fico inventando moda. Porque ela adora cozinhar, ela adora Libras e ela já é professora de Libras há 20 anos. Minha instrutora de Libras há 20 anos, lá no Clube dos Surdos, na Congregação de Surdos. E aí surgiu o Cozinhando em Libras, que foi uma ideia minha, mas que partiu dela, na verdade. É claro, ela tem uma preocupação com o surdo, que prefere muito mais a Libras do que a legenda. A maioria dos surdos não entende a legenda. Ela entende alguma coisa e teve uma ótima formação. Ela é capaz de entender, de fazer uma associação, mas a maioria dos surdos não entende nada. Até o meu pai, que é muito mais preguiçoso, o marido dela, também pergunta absolutamente tudo para ela. Então, por isso, essa história, o fato dela ser... Ela ficou muito surpresa com a repercussão do Cozinhando em Libras. Jamais imaginaria que ela está me agradecendo aqui publicamente, que eu sou uma menina de ouro. Então, era isso que ela queria falar por enquanto. Agora eu volto por aqui. Então, isso aqui é... não. Que a dona Vera é casada há mais de 40 anos, ela falou, teve um erro na sua apresentação, Lu. Ela tem 68 anos recém-completados e eu não evoluí ali o negócio, entendeu? Ah, dei um de lambuja, então, né, Adrê? Tem. Bacana, gente. Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer, de fato, esse lado um pouco mais leve da vida do surdo, né? E aí, a minha mãe, em 2018, ela foi num encontro, porque essa é uma coisa que a gente fala muito de inclusão. A Paula comentou que ninguém é feliz sozinho. E quando você está sozinho, num ambiente em que ninguém fala a tua língua, mesmo que você esteja repleto, você sente aquela solidão, você sente aquela exclusão. Não é a mesma coisa. A gente já comentou que o português, ele não é igual a Libras. Tanto que, assim, quando vou dar o exemplo besta que eu sempre dou, a gente fala assim, domingo nós vamos almoçar na casa da vovó. O surdo fala, domingo, almoço, vovó. Sabe aquele telegrama do passado? É mais ou menos assim, mas com uma linguagem ainda mais simples. Existem termos que são, sei lá, ridiculamente simples para a gente. Por exemplo, exceção. Você pergunta para um surdo o que é exceção? Sei lá, não tenho a menor ideia. Palavras simples, sabe? Algumas coisas assim nesse sentido. Então, a gente de fato crê que a felicidade do surdo, até que não haja uma revolução muito radical, é que eles estejam entre si.
Não somente, é claro, quanto mais a gente puder ajudar, mas assim, quem assiste a uma novela ao lado de um surdo vai entender que eu estou dizendo que é uma experiência chatérrima. Porque ou você assiste a novela ou você fala com o surdo. Quem está num almoço em família que tem um surdo e todo mundo está tagarelando, o timing é muito diferente. Aí a pessoa que fica de intérprete, e é ruim para todo mundo, porque o surdo também fala, puta, meu, que saco, eu não faço parte desse ambiente. Então, isso é uma coisa que me incomoda particularmente muito. Tanto sempre que a gente vai fazer uma reunião em casa, qualquer coisa, eu sempre trago alguns surdos a mais. Porque eles juntos são felizes, se entretêm, têm assunto para mais de metro, é uma coisa inacreditável. Eles têm uma comunidade muito ativa, muito feliz. Então, de novo, é claro que eu estou dizendo que nós temos que cada vez mais fazermos a nossa parte. Já existem diversos serviços de inclusão em que você vai a uma fila de banco, aí chama um aplicativo e aí o cara do banco consegue se comunicar e o surdo é permitido que ele faça. Mas a gente, enquanto ouvinte, só pensa na parte burocrática da coisa. Eu estou falando de afinidade, estou falando de empatia, eu estou falando de reconhecimento. Então, o Cozinha de Libras, ele é uma comédia, porque ele faz de mim o Louro José e faz da minha mãe a Ana Maria Braga para o público dela, e ela virou uma celebrity na comunidade. Eles pedem coisas, ela recebe declarações de amor. A minha mãe tem recebido assim diversas coisas internacionais. O engajamento, a gente nunca teve, a gente já publicou acho que uns 80 vídeos de receita, nunca tivemos sequer um comentário negativo. E o engajamento é gigantesco. A gente tem uma média de 15% de interações com cada publicação que a gente finge, em média, 8 pessoas. A gente nunca fez nenhum tipo. Então, simplesmente o primeiro canal de receitas faladas em famílias e português são tão distantes, a minha narração não é atrás ao pé, porque a comprar farinha de trigo, ela leva 30 segundos. Eu comunico, eu levo 5. O público que está vendo, mas está me ouvindo, dormiu no 30 segundos já, de tédio. Porque... Então, eu tenho que ficar inventando coisa, trazendo outros conteúdos, trazendo curiosidades, para suprir a necessidade desse público ouvinte e quem eu imagino que seja, ou pelo menos que eu gostaria que fosse. Gostaria que fossem pais de surdos, filhos de surdos, amigos de surdos, porque, de alguma maneira, a gente colabora com uma nova conversa dentro daquela microcomunidade. Então, acho que é mais ou menos essa. A gente tem seguido aí com um histórico de sucesso em termos de crescimento, né, no Facebook. A gente atinge aí, já temos quase 7.000 pessoas no Facebook, que é a principal rede social dos surdos. A gente tem uma duração média de visualização de 4 minutos. Quem é de marketing sabe que isso é assim, what? É muito. As pessoas assistem 15 segundos de um vídeo, 1 minuto de um vídeo estourando, né? Então, é um engajamento muito alto. E o que a gente imagina como caminho, né? Claro que se um dia a gente entrar numa discussão um pouco mais profunda, de prática mesmo, tipo, como que a gente imagina que seja a inclusão de deficiente na escola, como que a gente ser... Eu não tenho nenhuma resposta pronta, porque óbvio que ambos os lados têm que ser desenvolvidos, mas quando eu falo da parte burocrática, eu falo sim da sociedade, e quando eu falo do coração, a gente sabe que tem famílias de surdo, que tem um surdo que, por desconhecimento, por ignorância,
fazem com que aquele surdo não frequente nenhum ambiente, por preconceito. E essa pessoa é altamente deprimida, é altamente, aí sim, excluída. Então, quando você coloca um Cozinhando em Libras no ar, que você acaba montando uma comunidade, você permite sim que eles se conheçam, né? Que comece a rolar mais alguma coisa. Então, eu imagino assim, algumas palavras tipo nuvem, empatia, encorajamento com empoderamento e confiança e respeito, né? Outra coisa que a gente vê muito nas famílias é a própria família não confiar na capacidade do surdo. Então, por exemplo, você tem um filho, o meu pai e minha mãe já cansaram de tomar conta do meu enteado. Tipo, vai dar tudo certo, se eles me criaram, eles podem tomar conta de outra criança, né? Esse tipo de coisa em muitas famílias não acontece. Enfim, quais são os planos do Cozinhando em Libras? O Cozinhando em Libras ele é ambicioso. Eu quero montar um canal chamado TV Libras e que o Cozinhando possa ser apenas uma atração dentre diversas outras que gerem assunto, porque a gente tem surdos que amam esportes, surdos que amam dia a dia, que amam vida de artista, que amam cultura, entretenimento. Então, é por aí que a gente quer caminhar. Era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês e deixar esse tempo que nos resta para a gente interagir um pouco mais, né? Volto com vocês, meninas! Igão, Cozinhando em Libras, gente, programa fenomenal, muito legal mesmo. E aí, meninas, vocês querem fazer as rodas nas salas ou vocês querem conduzir por aqui? Paula, como que você, no fim, quer fazer? Eu acho que a gente pode fazer por aqui mesmo, Lu. Eu tava pensando, né, só para amarrar um pouco com a fala da Andressa, né, porque são duas iniciativas aí que olham para a questão da culinária, da gastronomia, como uma potência de realizar encontros, né? E como também a realidade do CREM trata, né, de uma criança que é invisível, né? Apesar da gente ter um número absurdo de crianças em situação de vulnerabilidade, de malnutrição, tem uma certa invisibilidade por conta até de serem muito periféricas, né? E como é realmente um grande desafio olhar para essa demanda e mobilizar essa empatia, né? Eu ficava ouvindo a Andressa, eu via claramente os pontos de sinergia das nossas missões, das nossas obras, né? E de como que a alimentação, a gastronomia e a culinária, ela é só um pretexto para encontrar a pessoa, né? Seja a pessoa surda, seja a pessoa em situação de vulnerabilidade nos espaços periféricos e pouco assistidos de uma cidade muito, muito, muito desigual como São Paulo, né? Então, eu fico vendo muito claro essa sinergia de missão mesmo, de valores das duas obras, né? E eu queria só, se vocês me permitirem, só fazer mais uma fala que eu acho que conversa, são duas, que conversa muito com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque a gente corre um seríssimo risco de voltar para o mapa da fome, né? São dados que a FAO está apontando, enfim, e que tem uma população que vai ficar bastante desassistida, e aí a gente está falando especificamente mesmo de fome, né? E tem uma coisa muito bonita que a Eugênia Scabini uma vez escreveu, e que eu acho que é para a gente, nesse momento, interiorizar e até trazer aqui para essa roda de conversa, né? Ela diz assim: crise e desenvolvimento, desorganização e reestruturação são polos entre os quais a família avança com o passar do tempo. Não há desenvolvimento a não ser através de crises, ainda que os êxitos da crise nem sempre levem ao desenvolvimento.
Então, eu acho que é uma reflexão, né, de como que nós estamos nos nutrindo, de como que nós estamos olhando para essa nossa refeição em família, que lições aprendidas que nós tivemos estamos tendo, né, porque as crianças ainda estão fora da escola, ainda muito em esquema de home office, né, a pandemia está aí, né, como que nós estamos vivendo essa desorganização das rotinas e essa reestruturação do comer em família? Como que a gente está se nutrindo nesse período de pandemia, com todas essas questões e com grandes desafios pela frente, né? Acho que eu trago essa pergunta para amarrar um pouquinho, né? Principalmente esses desafios para essas populações em situação de exclusão, como é o caso das famílias do CREM, e também aí a Andressa trouxe muito bem a experiência da comunidade surda, né? Então, acho que é pouco para a gente também abrir aí os microfones e ouvir, né? Tem muita gente aqui elogiando o projeto, falando tanto do CREM quanto do Cozinhando em Libras. Então, pessoal, se vocês quiserem, podem abrir os microfones, tá bom? E depois a Adri vou pedir para ela colocar aqui no chat, porque eu vi que a Patrícia pediu um lugar que ensina Libras, tá? Adri, senão você me manda, eu coloco lá no Face também. Eu já vi, Lu. Depois eu vou mandar aí no Brasil inteiro as relações. Dá um help aí com a divulgação. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Eu entrei atrasada, já peguei a Andressa nas explicações, não ouvi a Paula, né? Mas, assim, pelo que eu estou sentindo aqui dessa energia, dessa conversa, é muita nutrição e fazendo uma apreciação, assim, a beleza, né? De quando você coloca dois seres humanos trabalhando as possibilidades ao invés de as dificuldades, né? Então, assim, nesses encontros a gente percebe, e aí a história da Vera é muito linda, porque, assim, hoje eu venho estudando muito esse tema da diversidade, porque, assim, eu também faço parte desse grupo de políticas afirmativas de diversidade, porque eu tenho uma deficiência física, né? Mas, durante muito tempo, eu fiquei especificamente ligada à minha questão, né? E por conta do convite para trabalhar a diversidade, eu tive que me aproximar de outros grupos, né? De outras pessoas. E aí, assim, cada história que a gente escuta e percebe, e aí eu vendo aqui o trabalho da Andressa com a Vera, me remeteu ano passado na preparação do congresso, porque a gente teve uma das painelistas que ela é surda. E aí, assim, o quanto que a gente precisa realmente levar essa questão da informação e levar esses cases de sucesso, né? De histórias de vida, de superação e de inclusão, né? Porque, assim, as próprias pessoas, elas conseguem ser incluídas, mas a partir desse momento é que a gente vai facilitando para que outras pessoas possam se sentir pertencentes. Porque, assim, até comentei aqui no chat, na conversa, eu falando pela questão, usando uma questão da polaridade, né? Muitas vezes as pessoas reforçam as deficiências pelo desconhecimento. E aí, quando percebem, através desses exemplos, dessas histórias, aí é onde a gente realmente pode começar o verdadeiro trabalho de reconhecer diversidade, que isso é valor, que isso gera valor e que isso é bom para todos, e, ao mesmo tempo, trabalhar a questão da inclusão em si, porque a gente, primeiro, precisa se sentir incluída, e muitas vezes é isso que acontece, primeiro na família, naquela pequena comunidade que a gente está inserida, e aí isso vai se propagando pela sociedade. E aí todo mundo começa a conversar, né? Começa a dialogar e entender que algo que é bom para um
ele tem que ser bom para todos, né? A questão ecológica, né? Da ecologia, né? A gente reconhecer a diversidade e incluir, que é estar junto, abraçado, muito lindo. Depois eu vou querer me aproximar aí dessa história, dessas histórias mais, porque assim, eu venho fazendo o trabalho dentro da BRH aqui do Ceará, com essa temática da diversidade, então assim, cada vez mais a gente tem que levar essas histórias para a arena, né? Para assim, o palco, para que as pessoas entendam e verifiquem que isso é o que precisa ser cada vez mais estimulado, né, dos ambientes, sejam eles organizacionais ou na própria sociedade. Obrigada, Ilma. Meu irmão mora em Fortaleza. Qualquer hora a gente se encontra aí. Tá certo. Bem. Obrigada, Ilma. Já mandei aqui os celulares de vocês para vocês ampliarem essa rede aí interconectada. Mas alguém, a Lu escreveu aqui, a cozinha é o lugar mais frequentado da casa, nutrir a alma é essencial para vivermos bem. Muito o que a Paula falou também, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? A gente tem mais 5 minutinhos. Essa conversa deliciosa que alimentou a nossa alma. Eu quero. Vai, Lu. Primeiro, Lu, obrigada. Eu entrei atrasada, vida loucura. Andressa, por favor, sinalize para sua mãe que ela é linda. 68 anos de lindeza, né? Que história maravilhosa. Infelizmente, eu não ouvi a outra pessoa, mas Andressa e Vera, e todos nós aqui, nós vamos ter o nosso painel de inclusão. Eu não vou aqui falar do nosso painel, mas a inclusão verdadeira chama Andressa e Vera. Ou seja, uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem uma deficiência. Ou seja, a inclusão verdadeira ela só acontece quando nós nos unimos, né? Então, é um projeto de sucesso. E assim, Andressa, eu vou levar o teu exemplo da farinha de trigo, né? Super aprendizado. A facilitação do processo é o que a gente precisa, né? Então, você tem um papel fundamental no sucesso, né? Então, Vera, que filha, né? Que exemplo de inclusão, né? Porque a inclusão só existe quando é um mundo para todos, né? Imaginemos um Cozinhando em Libras só com a Vera, né? Então, eu começarei, desculpa, eu não conheci o projeto, vou divulgar, vou participar, vou fazer, vou grudar em vocês, porque eu quero aprender a cozinhar com a Vera. Não é só esse projeto, não é só para surdos, né? Não é só para pessoas com deficiência auditiva, esse projeto é para nós. Eu tenho certeza que minhas receitas vão ficar legal, porque até a gente entender farinha de trigo, Andressa, gratidão, lindas, lindas. Obrigada, Luísa. Então, para outra painelista que eu entrei atrasada, perdão. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. E ó, convido vocês, todos vocês, a participarem desse painel de diversidade e inclusão, que tem a Luísa, a Ilma, a Cássia, a Jane, a Neívia. Então vai estar muito legal também, tá? Todos vocês. Que bacana. Mais alguém quer trazer sua perspectiva, seus aprendizados? Uma das coisas, a Luísa falou aqui, eu queria reforçar, que eu fiz questão mesmo de trazer o Cozinhando em Libras e a Paula nesse encontro de nutrir, né? Porque a Deise também participou ontem, a Deise é uma amiga nossa que ela é cega, e ela participou de um painel de criação, né? Porque a gente pode fazer essas misturas tão boas, a gente vê a real inclusão. Então, a Deise participou do encontro ontem sobre fotografia, ela fala sobre fotografar e ela é cega, e ela contou um pouco dessa perspectiva dela na criação dos filhos, né? Então, isso que é legal, porque a gente vai aprendendo, como a Andressa e a Vera falaram tão bem, né? Nesse relacionamento, nessa forma de viver. Então, vocês são super convidados também. E uma delícia, Paula, ouvir aqui. Eu acho que essa pandemia ajudou muito a gente a resgatar a relação,
né? A gente fica mais dentro mesmo, né? Essa importância de a gente conversar e tecer com mais profundidade a relação em casa, e isso acontece muito pelo nutrir, pela cozinha mesmo, também acredito muito nisso. Obrigada. Mais alguém, gente? Temos 2 minutinhos. Dre e Paula, se vocês quiserem também deixar aqui um recado para o pessoal. É um prazer imenso estar aqui contando do CREM, né? Falando do CREM, falando desse método que a gente afirma, a pessoa, né? Acho que olhar para essa camada, para essa parcela da população, né? Que é uma parcela, infelizmente, ainda muito grande e que tende a aumentar, né? E que a gente fica com um ponto de atenção. Acho que olhar um pouco para a nossa diversidade alimentar, eu acho que tem uma questão que está posta, que é uma hegemonia, uma cultura alimentar que não é a nossa, que a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para as nossas tradições, a gente precisa olhar para a nossa cultura, da onde que nós viemos, né? E eu acho que a culinária e o cozinhar em família, ele traz essa necessidade de honrar os ancestrais e de afirmar uma cultura que é brasileira, que é uma questão nossa, é um patrimônio, é um recurso que não pode estar à mercê de outros interesses. Então, eu acho que é isso que o CREM afirma, esse recurso, esse patrimônio que transcende o material e que está nas relações e está na nossa cultura e no nosso tempero brasileiro. Então, acho que é um pouco esse desejo de compartilhar e que isso é totalmente possível mesmo nas populações vulneráveis. Essa falácia de que comer bem é comer caro não é verdade. A gente precisa explorar essa biodiversidade que a gente tem. Paula, vou aproveitar que você falou, né, desse crescimento da população que está já bem vulnerável, bem sensível, bem fragilizada. E eu queria só pedir para você também colocar aqui no chat como que as pessoas podem ajudar, porque eu sei que o CREM vive de doação. Sim. E algumas pessoas às vezes querem se voluntariar também, né? Eu me voluntariei aí no CREM para fazer o curso digital de vocês. Eu sei que muitas pessoas têm talentos que podem doar também. Então, vou colocar aqui porque é uma ONG super bacana, né? Então, se vocês puderem ajudar o CREM de alguma forma, também isso é muito legal, tá bom? Obrigada, Lu. Obrigada. Toda ajuda com certeza será muito bem-vinda. Na forma de voluntariado, de doação, no momento nós estamos captando recursos para comprar alimentos diretamente do agricultor familiar urbano para as nossas famílias que moram nas comunidades mais carentes. Então, tem toda uma campanha de recursos livres para esses alimentos, né? Bem bacana. Obrigada. Ai, que lindo. Parabéns, Paulo. Bom, Lu, e nós aqui do nosso lado queremos agradecer, saímos aqui com a certeza de que nada é por acaso, uma coisa que estava na minha fuça há 43 anos, levou 20 de formação em marketing para eu perceber. Então, assim, a gente é tomado, né, por uma rotina, por uma ambição, por uma, sei lá, diversos fatores aí, pela necessidade até de sustento. Eu também sempre quis dar para minha mãe e meu pai possibilidades que eles não tiveram, então sempre fui muito, né, loucona assim da aldeia para correr atrás do trabalho. E de repente, a hora que me aparece uma pandemia, que eu sou obrigada a me ver 60 dias em casa, quase cortando os pulsos, surge cozinhando em libras, e aí eu, sabe, com uma repercussão incrível, um crescimento estrondoso, consegui um parceiro na empreitada, que é uma agência chamada CLAG, a Jennifer aqui está no painel também nos prestigiando, e aí tenho certeza que a gente está indo pelo caminho certo, só mais um pouquinho de perseverança e a gente vai conseguir ampliar bastante esse projeto.
Obrigada, viu? Vamos Obrigada, jogar, Luísa. né? Obrigada, Ilma. Obrigada, Todo parabéns. mundo que deu uma super força aí e segue dando. E estamos à Vou disposição. só fazer um complemento, Audrey, porque a gente se conhece, sei lá, uns 20 anos, e o que é interessante é que, sei lá, no ano passado, retrasado, a gente fez um super jantar das Echas na sua casa. Não sei se você se lembra. Claro que eu me lembro. Eu estava numa A outra culinária já tentativa. estava, né? Uma outra tentativa empreendedora, mas como a vida é um encadeamento de relações, a gente sabe bem disso, Isso. uma coisa vai levando a outra e estamos aqui hoje. Muito legal, né? Pessoal, super obrigada. Foi um papo super gostoso, nutritivo, alimentou minha alma aqui. Com Obrigada por certeza. vocês estarem com a gente. Espero vocês em outras rodas. Espero vocês em outras rodas. Ficou já com gostinho de quero mais. Quero mais, né? Então isso é bom, né, gente? Porque é uma horinha só. Então a gente tem possibilidade de ficar o dia inteiro. A gente ficaria o dia inteiro aqui tricotando. Tecendo o nosso feminino. A gente tem um próximo encontro ainda hoje, às 3h30, falando sobre câncer de mama. Então quem quiser, tá super bem-vindo. São histórias em primeiras pessoas. 2 delas tiveram câncer de mama, uma teve câncer no útero. E também está à frente de uma instituição que promove políticas públicas aí para as mulheres que são atendidas em saúde pública, tá bom? Então é um papo super bacana também. A gente depois tem burnout, ansiedade, estresse e por fim, longevidade. E daí no outro dia a gente tem aí os caminhos da diversidade e inclusão com a Luísa, com a Cássia, com a Ilma, com a Jane, enfim, com várias pessoas, tá bom? Vocês estão super convidados, agradeço demais a participação de vocês, o carinho, toda essa amorosidade nesse encontro tão bom. Obrigada. Beijos.